Olá pessoal, eu sou a doutora Eliana Lago, sejam todos bem-vindos a essa palestra, espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos conversar sobre inovações tecnológicas para um ambiente sustentável, aplicabilidade de biomateriais com enfoque na área da saúde. Bem, falar de inovações tecnológicas é o que há, mas no meu caso especificamente, eu tentei direcionar essa palestra para os biomateriais, com enfoque na área da saúde, porque a área da saúde é a minha área profissional especificamente. Então, eu espero que vocês fiquem muito satisfeitos com o que a gente vai conversar aqui, porque falar de inovação tecnológica para um ambiente sustentável é muito importante, principalmente porque nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Com certeza todos vocês sabem que são 17, vocês sabem que desde a erradicação da pobreza até a necessidade de que se tenha um consumo e produção responsável, água potável e saneamento, e a própria saúde e bem-estar, estão dentro desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, para mim, é uma grande honra estar participando aqui do CEMEIA e eu espero que as informações que sejam disponibilizadas para vocês, né, satisfaçam a curiosidade ou até mesmo que vocês se empolguem e que vocês comecem a fazer determinadas pesquisas nessa área. Mas para a gente falar e chegar em biomateriais, a gente precisa falar um pouquinho sobre os polímeros, tá? Não acredito, a gente vai ter que voltar para a química? Vai, pessoal, porque a química, né, é tudo aquilo que a gente tem na natureza. Então, quando a gente fala de polímeros, nós temos ele conceitualmente como o quê? Macromoléculas. E essas macromoléculas, elas são formadas por cadeias compostas de repetição. Essa repetição é chamada de meros. Então, cada partezinha dessa que vocês estão vendo aqui nessa figura são meros, tá? Então, cada parte vai se unindo e a gente tem uma macromolécula. E essa macromolécula a gente denomina polímeros. Então, esse é um conceito formal, é um conceito que é estudado há muito tempo e a gente classifica os nossos polímeros com relação ao tipo de formação. Então, eu posso ter um polímero que é um polímero classificado como polímero de adição, que é aquele polímero que ele vai se formar pela soma de unidades sucessivas de monômero, e esses monômeros normalmente eles são iguais. Quando eles são iguais, nós denominamos esses polímeros de adição de homopolímeros. Por quê? Porque todas as partes elas são iguais. Agora eu posso ter um polímero de adição com partes diferentes? Claro que posso. A gente chama assim de copolímeros, tá? Então, eu tenho o homopolímero e eu tenho o copolímero. Aí é só para vocês terem uma ilustração, por exemplo, numa fórmula química, a gente teria um copolímero de estireno butadieno. O que é um copolímero? Então, na hora que vocês olharem agora, copolímero, vocês já vão saber o que? Que é um polímero, que é uma macromolécula formada por diferentes polímeros. É diferente de um homopolímero, tá? Outro tipo de polímero que a gente pode falar é o polímero de condensação. Então, ao contrário dos polímeros de adição, esses polímeros de condensação, eles vão ser formados por reação de monômeros diferentes. Então, os monômeros vão reagir e a gente vai ter a eliminação de uma molécula de água. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de condensação, polímeros de condensação, é uma reação entre os polímeros e aí a gente tem a eliminação de uma molécula de água. É muito fácil, né? Eu detestava química orgânica quando eu estudava. Mas a gente precisa da química, a gente precisa da matemática, a gente precisa de todas as nossas disciplinas. E olha só, a gente vem falar de inovação tecnológica e volta lá para trás para a gente falar um pouquinho da química, né? Mas será que a gente só tem polímero de adição e polímero de condensação? Não. Nós temos outros tipos de forma de polímero
que é o que a gente chama de polímero de rearranjo. O que é esse polímero de rearranjo? Meu Deus, quase que não sai, né? Rearranjos são aqueles em que pelo menos um dos seus monômeros eles sofrem rearranjo. Então você vai ter ali uma alteração estrutural em um monômero, vai haver um rearranjo, aí acertei, vai haver um rearranjo e por isso ele é chamado de polímero de rearranjo. Mas eu só tenho polímero dessa forma, um polímero artificial? Não, eu tenho os polímeros naturais, que são os polímeros que estão ao nosso redor. Então, uma fruta, uma planta, uma folha, o caule, a seiva da seringueira. A gente tem aqui, ó, o moranguinho. Nós temos aqui alguns alimentos, a carne, o ovo, o peixe, o frango. Tudo isso é polímero e é natural. Ah, entendi. Então, é polímero porque é uma macromolécula. Exatamente. E aí, gente, esses polímeros naturais, eles estão disponíveis na natureza, eles apresentam estruturas variadas, eles têm alta estabilidade, eles podem se geleificar, então a gente diz que eles têm propriedade de geleificação. Eles são biocompatíveis, isso é importantíssimo. Quando a gente fala de inovação tecnológica na área da saúde, a gente já pensa em biocompatibilidade, a gente já pensa em biomaterial. Estamos aí ainda, né, numa pandemia e com certeza todos vocês acompanharam todas as notícias, todas as dúvidas, todos os temores relacionados com a vacina da Covid, né? Por quê? Porque a gente precisa de uma vacina que seja biocompatível. A gente precisa de uma vacina atóxica. A gente precisa de uma vacina com alta estabilidade. Então, essas preocupações que os profissionais, as pessoas mesmo, as pessoas comuns tiveram, de todo, não era uma preocupação que não era para ser preocupada. Com certeza as pessoas estavam temerosas, né? Por quê? Porque precisamos de produtos biocompatíveis, precisamos de produtos atóxicos e os polímeros naturais, eles também têm grande possibilidade de modificação, tanto química quanto bioquímica. E os polímeros artificiais, eles estão aonde? Nossa, estão na nossa casa, estão do nosso lado, na nossa despensa, na nossa vida. Quando você anda no seu carro, quando você anda na sua moto, quando você anda de patins, quando você anda de skate, quando você toma uma Coca Zero, quando você usa um modelinho aqui, ó, de roupa, tudo isso, todos eles são polímeros artificiais. Aqui uma croque, né? Aqui uma frigideira. Então, o Teflon é um polímero artificial. E aqui nessa outra figurinha a gente tem o quê? O que a gente encontra em todo lugar. Os cestos, as cestas, os Tupperware, baldes, cadeirinhas, mesas de plástico. Tudo isso é polímero artificial. Tanto é que uma pesquisa ela nos mostrou que nas embalagens a gente tem um percentual grande de utilização de polímeros, seguida da construção civil, das máquinas e equipamentos em indústria automotiva, e aí você tem polímero nos móveis, na eletrônica, na agricultura, nas utilidades domésticas e em outros locais também. É importante a gente conversar sobre a cronologia dos polímeros. Por quê? Para você entender que teve um passo a passo. Então, a gente teve uma primeira fase, que era a fase de materiais naturais. No século passado, nos séculos passados, tá? Então, esses polímeros naturais, eles sempre foram utilizados. Se eu falo para vocês que a gente tem a fruta, que a gente tem o peixe, que a gente tem o ovo, que a gente tem o frango, e as pessoas, elas criavam e criam nos seus quintais, nas suas fazendas, nos seus sítios, esse tipo de produto, isso é um polímero natural. E a gente tem aí, principalmente em determinados países da Índia, da Europa, e muitos, que utilizam esses polímeros para tinturarem tecidos, para alimentação e etc. Mas a gente teve também uma segunda fase, que foi a fase dos polímeros naturais e dos polímeros modificados. Então, tudo começou com a síntese da ureia em 1828 na Alemanha por Wohler.
Depois, nos Estados Unidos, foi conseguido que a borracha natural ela sofresse o processo da vulcanização. E aí surgiram os pneus. Então, a Goodyear, em 1839, ela lança aí no mercado, né, um polímero que é exatamente a vulcanização da borracha natural em forma de pneu. De 1835 a 1900, nós tivemos grande progresso no desenvolvimento de derivados de celulose, principalmente a nitrocelulose, né, o nitrato de celulose, a celulose, que é uma nitrocelulose plastificada com cânfora, e surgiram as fibras de viscose e as fibras de rayon. E a fábrica de rayon nos Estados Unidos foi inaugurada em 1910. Em 1924, nós já tivemos o surgimento das fibras de acetato de celulose. E daí a gente vai para a terceira fase dos polímeros, que são os polímeros mesmo sintéticos. Aí você diz, ué, mas 1838, na verdade, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala de segunda fase, terceira fase, as coisas aconteceram simultaneamente. Então, tanto na segunda fase quanto na terceira fase, nós tivemos a produção de polímeros modificados, de polímeros sintéticos. Mas na segunda fase, os polímeros naturais ainda eram muito fortes, né? E com esses polímeros sintéticos, em 1838, na França, a Renault, ela polimeriza o cloreto de vinila, que é o PVC, com o auxílio da luz do sol. Em 1898, foi descoberto o policarbonato. Pessoal, o policarbonato é utilizado em muitos artefatos, principalmente nos patins, que eu adoro, e no skate, que eu adoro também. Não sei se você gosta, mas a gente tem as rotinhas de policarbonato, de poliuretano. Em 1907, a Baekeland, ela sintetizou resinas de fenol formaldeído, que a gente chama de baquelite. Foi o primeiro plástico totalmente sintético que surgiu em escala comercial. A Staudinger, em 1920, né, ele criou a teoria das macromoléculas. Então, hoje, quando a gente fala que polímeros são macromoléculas, vem exatamente dessa teoria de Staudinger, tá? E em 1930, a gente teve aí a borracha sintética já sendo desenvolvida pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Em 1950, houve uma popularização tecnológica dos polímeros, principalmente durante a guerra. E aí nós tivemos o quê? Em 1960, o surgimento dos plásticos de engenharias, as poliimidas, a ABS, as poliamidas, as polissulfonas, os policarbonatos, os politereftalato de butila, que é o PBT, e o que a gente sempre ouve falar, que é o PET, o politereftalato de etileno. Lembrar que só o etileno, ele é o que? O homopolímero, tá? Mas quando a gente tem toda essa modificação, a gente já sabe que a gente está falando de copolímero. 1980, gente, os polímeros de cristal líquido, condutores de eletricidade, os policilanos, os novos polímeros na engenharia, começaram a surgir. Então, a gente teve o poliéterimida, o poliéteracetona, e daí, em 1990, a gente já foi o quê? Já foi para os biopolímeros, o uso em larga escala dos elastômeros termoplásticos e dos plásticos de engenharia, e principalmente a reciclagem, né, do poliestireno e do politereftalato de etileno, que é o PET. Então, o interesse atual, ele está relacionado com as preocupações ambientais, ele também está relacionado em relação ao descarte de embalagens, e principalmente, gente, quando a gente fala de inovação tecnológica, não se pode fugir do processo econômico. Então, essa necessidade de criação de novos mercados para matérias-primas, principalmente matérias-primas biodegradáveis, é muito alta. Então, a gente tem aí as proteínas, como a albumina, a caseína, o ovo, e os próprios polissacarídeos, amido, pectina, celulose, o alginato e a carragena. Eu utilizei na minha pesquisa de doutorado a pectina,
Mas na minha prática clínica, a gente trabalha muito com alginato, né? Porque eu também sou odontóloga, tá? Na verdade, eu tenho 3 formações e uma delas é a odontologia e nós utilizamos o alginato e utilizamos muitos desses polímeros. Então, a gente vai ver nos slides mais para frente. Mas quando a gente fala de biomaterial, essa introdução de material não biológico no corpo humano, ela remonta à pré-história. Nós temos achados históricos que falam que o homem de Kennewick, ele tinha uma ponta de lança inserida no seu quadril. Ou seja, um material que foi biologicamente tolerado, isso em 9.000 anos antes de Cristo. E aí, doutora, professora, mas como é isso aí? Vocês estão vendo esse rostinho, né? Parece que é assim, parece que é mentira, né? Parece que é uma montagem, mas vocês vão ver aonde é que a gente está indo na tecnologia de reconstrução facial 3D já já. Esses biomateriais, gente, nas pesquisas antropológicas e arqueológicas sempre apareceram. Então, essas pesquisas, elas mostram que as comunidades muito primitivas já tinham substituição e preocupação com os elementos dentários. Então, se vocês observarem essa mandíbula aqui é uma mandíbula maia dos anos 600, que continha o quê? Três pequenos fragmentos de coral, substituindo os dentes incisivos inferiores, tá? Porque aqui é a mandíbula. E essa aqui, olha, isso faz lembrar alguma coisa? Faz. Aqui a gente tem o quê? Um piercing dental. Piercing dental, olha só, de madrepérola, muito chique, né? Isso foi encontrado nos achados arqueológicos. Na civilização maia, eles utilizavam dentes de madrepérola e alcançaram o que hoje a gente chama na implantodontia de ósseo ou ósseo integração. O que é isso, professora? É quando você utiliza um material, por exemplo, implante dentário, que você coloca esse implante dentro do osso e depois de algum tempo há uma osteointegração, ou seja, o osso integra esse material. E aí você tem aquela união. Então, foi encontrado em um cadáver, 200 anos antes de Cristo, um dente de metal ósseo integrado. E hoje a gente utiliza os implantes dentários de titânio. Por quê? Porque o titânio é o material atualmente mais biocompatível que a gente tem no mercado para fazer esse tipo de serviço, né? De correção. Bem, para isso, vocês já percebem o quanto é antiga a prática da gente utilizar materiais com desconhecida interação biológica na intimidade dos tecidos. Aqui eu estou falando dos tecidos bucais, mas a gente viu que o homem de Kennewick tinha uma ponta de lança incrustada lá, pá, enfiada no quadril dele. E ficou, deu certo. Então, sempre essa prática aconteceu. Durante a antiguidade, durante a Idade Média, durante a Idade Contemporânea. Nos estudos nós temos Galeno utilizando suturas metálicas. Essas suturas elas foram utilizadas há mais de 32.000 anos atrás. Gente, a Índia é precursora dentro da medicina da utilização desses biomateriais. Então, a gente tem nos achados arqueológicos e históricos várias descrições de vários materiais que eram utilizados nas cirurgias, grandes cirurgias. Não é hoje que a gente faz grandes cirurgias, antigamente eles faziam também. E em 1508, Leonardo da Vinci ele desenvolveu o conceito de lei de contato. Gente, Leonardo da Vinci é realmente o cara. Se vocês tiverem um tempinho, tiverem interesse, por favor, estudem sobre ele. Ele sabia praticamente tudo, ele inventou tudo, ele era muito safo. E entre 1936 e 1948, as lentes de contato plásticas, elas foram desenvolvidas primeiramente polimetilmetacrilato, tá? E hoje a gente tem aí várias lentes de contato de vários materiais. Já ouviram falar que a gente teve um surgimento aí em 1950, lá na década de 50 do coração artificial? Foi o primeiro coração que foi patenteado. Olha ele aí,
parece um frango, né? Mas esse coração, gente, ele foi colocado no paciente porque o paciente ele estava esperando um coração real e estava numa situação muito crítica. Então, tinha esse coração já, eles já tinham feito anteriormente, os dois médicos, Charles Lindbergh e Alex Carroll, eles já tinham feito vamos dizer assim, uma atuação ventricular. O ventrículo é uma parte do nosso coração. Eles já tinham feito alguma coisa com o ventrículo e tinha dado certo. E esse coração foi o primeiro que foi criado. Ele foi implantado no paciente, o paciente passou 64 horas vivo, mas infelizmente ele não sobreviveu porque ele teve uma pneumonia, tá? Em 2 de dezembro de 1982, os Estados Unidos implantaram o primeiro coração artificial permanente. Gente, eu tô rindo, mas é porque eu tô assim, toda vez que eu falo de tecnologia e eu falo assim dessas coisas da área da saúde, eu sou muito empolgada, vocês vão entender. Então, assim, aqui eu apresento para vocês os biomateriais. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve materiais de alta performance, metal, cerâmica, polímeros, passaram de materiais bélicos para materiais pacíficos e disponíveis. Aqui a gente tem o que? A gente tem o teflon, o silicone, o poliuretano, a gente tem o nylon, a gente tem aqui o titânio, o aço inoxidável. Nós temos, em 1953, o DNA, a clonagem de animais, e aqui a famosa ovelha Dolly, plantas e animais transgênicos, tá? E aí, se vocês quiserem se aprofundar na planta e no animal transgênico, eu sugiro que vocês caiam na legislação sobre sobre tudo que é transgênico, né? Todos os produtos transgênicos, o que é um produto transgênico, como é que a gente chama aquele produto de transgênico, por que ele é transgênico. E aí eu já digo para vocês facilmente, transgênico é tudo aquilo que sofreu alteração na sua estrutura, tá? Então, teve estrutura genética alterada, é transgênico, tá bom? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque as pessoas, elas às vezes elas não entendem muito os conceitos. Mas a gente tem já uma legislação falando dos transgênicos. Nós temos como biomaterial as vacinas, nós temos os transplantes, e isso tudo voltado para a cura das doenças, né? Então, há mais de 50 anos, gente, essa palavra biomateriais, ela nem existia, porque a gente não tinha processos regulatórios aprovados, a gente não tinha materiais formalizados, não havia vamos dizer assim, essa preocupação na legislação e muito menos a compreensão de biocompatibilidade. E a gente não tinha curso sobre biomateriais. Então, essa aplicação aí dos biopolímeros, com a recente aprovação da Lei de Biossegurança, que regulamentou a utilização das células-tronco e dos transgênicos, o mercado da biotecnologia, ele entrou em franca expansão. Então, hoje, a gente tem inúmeras possibilidades. Clonagem, terapia gênica, transferência de embriões, biomateriais, genoma, proteoma, biochips, alimentos, nanotecnologia, polímeros biodegradáveis. E aí vai, olha, se vocês observarem nessas fotos, aqui a gente tem um implante dentário, aqui a gente tem uma prótese de cabeça do fêmur, aqui no osso do quadril, aqui a gente tem a própria lente de contato e aqui a gente tem, ó, um silicone, que a mulherada aí hoje, né, utiliza muito para ficar mais bonita, para quem gosta, obviamente, mas isso aqui, gente, é biomaterial. Passou por muito estudo para a gente conseguir introduzir no corpo de uma pessoa e que ele seja bioinerte. Então, o biomaterial, ele é qualquer material farmacologicamente inerte. Ele pode ser líquido, ele pode ser sólido, ele pode ser sintético, ele pode ser natural. Ele é capaz de interagir com o organismo vivo, mas ele não pode produzir uma reação, um câncer, uma reação anafilactoide, ele não pode produzir uma reação inflamatória exacerbada, ele não pode produzir uma reação alérgica, tá? Então, ele não induz reações adversas no sítio da implantação ou mesmo sistematicamente.
É isso que a gente espera de um biomaterial. Ah, professora, mas olha, eu soube de uma pessoa que ela foi fazer uma cirurgia e ela colocou silicone na mama e aí ela teve rejeição. Vamos observar, vamos ver o que foi que realmente aconteceu, né? Porque não é para acontecer isso, tá? Então, o biomaterial, quando a gente fala biomaterial, bio é vida. Então, é um material que é aceito pelo nosso corpo. E a gente tem várias aplicações, gente, com relação aos biomateriais. Nós temos acrílicos, que são suportes para dispositivos extracorpóreos. Nós temos os hidrogéis. Nós temos as poliamidas, que são utilizadas nas suturas. Nós temos aí o polimetacrilato de metila, eu falei das lentes intraoculares, mas a gente também tem o polimetacrilato de metila para cimento ósseo. Nós temos os poliaminoácidos, tá? Que podem ser os peptídeos de adesão celular e liberação controlada. Temos colágeno, hidroxiapatita, que é utilizado em implantes ósseos, o colágeno, a elastina, a quitosana, o ácido hialurônico. E aí a gente vai já falar do ácido hialurônico, né? Mas assim, são muitos biomateriais. Especificamente na odontologia, só para ilustrar aqui, nós temos os biomateriais classificados com relação à resposta biológica. Então, quando eu digo que um biomaterial é bioinerte, o próprio nome já está dizendo o quê? Que ele não causa reação biológica adversa. Então, ele é um pouco mais estável em comparação com outros biomateriais. E a zircônia, tá? É um biomaterial bioinerte que chegando, né? Principalmente para mim e para todos os colegas aí implantodontistas. Por quê? Porque hoje, quando a gente utiliza as próteses sobre implante, as próteses fixas, a gente utiliza zircônia. Então, é um material fantástico e que é um material bioinerte. E o material bioreativo, gente? Ele tem uma característica entre o bioinerte e o bioativo. Mas a gente já sabendo disso, o que acontece? Esse material ele vai receber um tratamento de ativação de superfície, exatamente para quando ele for introduzido no corpo do paciente, diminuir ou até eliminar qualquer tipo de reação. Então, aqui nós temos os implantes dentários e nós temos também aqui, ó, os implantes ortopédicos. Pode acontecer algum problema? Pode. Isso depende de quê? Pessoal, da história clínica do paciente. Se a gente avalia aquele paciente e aquele paciente ele tem uma saúde sistêmica que vai fazer com que quando ele receba a cirurgia, quando ele passe por esse procedimento cirúrgico e por um implante, seja ele dental, seja ele ortopédico, de uma maneira satisfatória, a gente não vai ter problema. Agora, a gente tem problema com o quê? Com paciente que tem algum problema sistêmico. Um diabético descontrolado, uma pessoa que fuma, uma pessoa que tem determinadas doenças crônicas degenerativas. Pode acontecer? Pode. É para isso que a gente, o quê? A gente faz uma história clínica que tem que beirar a perfeição, tá? Outra coisa que é importante é que os biomateriais na odontologia, eles começaram lá com a amálgama dentário, nossa, muito tempo atrás. Mas esse biomaterial, em 1970, que começou mesmo a ser conhecido. Por quê? Porque foi quando surgiu a Sociedade Brasileira de Biomateriais. Então, essas fotografias aqui é só para ilustrar para vocês que tudo isso aqui é biomaterial. Então, nós temos aqui próteses livres de metais, a gente tem aqui coroas, a gente tem aqui um inlay, que a gente chama, tá? Que é só um pedacinho daquela restauração que está faltando, a gente faz aqui, é muito mais conservador. A gente tem as bandas ortodônticas, quem usa aí aparelho ortodôntico sabe, esses elásticos que a gente utiliza, os brackets coloridos, né? Os elásticos quer dizer colorido e os brackets, tudo isso aqui é níquel, cromo, titânio, depende da indústria que você está trabalhando. E aqui é uma prótese sobre implante. Então, tudo isso está ali em contato com o tecido bucal, especificamente aqui nessas fotografias. E, claro, se fosse em outro local do corpo, a gente também estava trabalhando com biomaterial, tá? Então, nós temos biomaterial de metais, nós temos as ligas, que podem ser de mistura de diferentes metais, por exemplo,
de ouro, de níquel, titânio. Nós temos as cerâmicas, que são materiais inorgânicos, com várias combinações de ligações iônicas e covalentes. E a gente utiliza essa cerâmica para faceta, para restauração indireta e para coroas protéticas. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar nas famosas lentes de contato, mas não são as lentes de contato oculares, as lentes de contato dental. Pronto, tá aqui, ó. Nessa figura aqui a gente tem uma lente de contato dental. Ela recebe esse nome porque ela tem 0,5 milímetros de espessura, a mesma espessura de uma lente de contato ocular, tá? Então é para ficar uma coisa muito suave. Compósito. Compósito também é um biomaterial e esse biomaterial, ele tem 2 ou mais tipos de materiais diferentes. Então, eu posso ter metal e polímero, eu posso ter metal e cerâmica, eu posso ter polímero e posso ter cerâmica. E aqui a gente tem, ó, por exemplo, isso aqui é o amálgama dental. O amálgama é o quê? É cobre e prata, tá? E mercúrio. A gente não utiliza mais tanto o amálgama. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em outros países, eles ainda utilizam o amálgama, tá? Mas aqui no Brasil, a gente tem deixado muito porque a gente tem dado preferência para as resinas. E hoje, dentro da odontologia, a gente trabalha lá com a nanotecnologia. Nossas resinas são nanoparticuladas, tá? Quanto menor o tamanho da partícula, melhor o trabalho, resumidamente, né? Não vamos entrar muito em detalhe com relação a isso. Mas uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é assim a minha paixão, porque eu sou muito apaixonada por células tronco, e aí eu já deixo aqui a dica para vocês assistirem uma série no Netflix chamada Orphan Black. Quem já assistiu, já gostou. E quem não assistiu, aproveita e assiste. Por quê? Porque vai abordar muito do que a gente está conversando aqui, de genética, de clonagem, de biomaterial. Então, hoje, esses biomateriais biológicos, eles são aqueles que conduzem uma restauração natural do tecido. Mas para que isso aconteça, desculpa, no momento a gente utiliza o que chamamos de scaffolds. Scaffold. O que é um scaffold? É uma matriz, é uma estrutura temporária, onde eu posso colocar células, essas células vão se aderir, elas vão migrar, vão se replicar, vão se diferenciar, claro, a partir de uma célula tronco, progenitora, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a estrutura que eu quero. Eu tive a oportunidade de conhecer o laboratório da Unifesp, onde o pessoal de célula tronco estava trabalhando na época, e eu consegui, na época, ver traqueias artificiais, mandíbulas, que já estavam sendo fabricadas dessa forma, tá? Hoje a gente tem a possibilidade de a gente fazer tudo isso com a impressora 3D. E faz para quê? Faz para a gente substituir as partes perdidas, principalmente de pacientes sequelados por traumas crânioencefálicos, calota craniana, mandíbula por câncer, às vezes um ameloblastoma, um câncer invasivo. Você tem que fazer a retirada de muita coisa ali e a gente consegue reabilitar esse paciente, né, com esses biopolímeros, tá? Então, o scaffold, ele pode ser natural, ele pode ser sintético, ele pode ser híbrido. Aqui é um que a gente utiliza muito, tá bom? Que é o Alloderm, que é uma matriz de tecido regenerativa, ou seja, você coloca no local da cirurgia e o que vai acontecer? As células vão aderir, vão migrar, vão se multiplicar, se diferenciar e vir o tecido ali local. Então, aqui você tem, por exemplo, nesse caso clínico, 8 milímetros de recessão aqui gengival. Ó, a gengiva aqui é a papila gengival. Olha o que aconteceu com essa gengiva. Tá aparecendo a raiz toda do dente, não é para aparecer. Foi feita uma cirurgia, foi feita uma reconstrução, tá? Colocando o Alloderm. E olha que perfeição, gente. A gente tem o quê? Com 3 anos de pós-operatório, a gente mostra a cobertura completa e a margem gengival com pontilhado e saúde gengival. Então, isso é muito fantástico. Esse outro caso aqui é a folha de colágeno amniótica. Paciente queimado, um grande queimado, né? E aí, ó, a colocação das folhas de colágeno e a recuperação e a cicatrização. Quem gosta dessa parte pode dar uma olhada também na tilápia,
tá? Porque a gente já tem muitos resultados com a pele da tilápia em queimados e também com a quitosana, carapaça de crustáceo. O pessoal de Ribeirão Preto também trabalha e o pessoal de Portugal trabalha com alginato e alguns hidrogéis para a segunda pele de queimado. Bem, e o scaffold sintético, né? Ele pode ser o PBT ou o PEG, que é o polietileno glicol tereftalato ou polibutileno tereftalato. Para que serve ele? Para você fazer reconstrução, principalmente mucosa de palato. Nós temos os scaffolds híbridos, que são feitos a partir de benziléster ou hialuronato e são usados para a gente repor pele. Então tá aqui, ó, o nome comercial deles é a Laser Skin ou o IAF. Então esse aqui é um scaffold híbrido. Outra possibilidade da gente utilizar o biomaterial. Tá super na moda, todo mundo tá fazendo. A harmonização facial, utilização de ácido hialurônico. Gente, o ácido hialurônico nós produzimos no nosso organismo, tá? Principalmente nas nossas articulações sinoviais. O ácido hialurônico, ele é um material inerte, ele é um material que tem uma viscosidade clara de ovo, é um material inodoro, insípido, incolor, igual a água, tá? Mas o que a gente faz? A gente faz o preenchimento desses sulcos, que hoje a gente chama de bigode chinês. Só isso, professora? Não, a gente consegue recuperar muita coisa, consegue remodelar, faz remodelação nasal, a gente faz remodelação de mento, faz remodelação de mandíbula, a gente empina o nariz do paciente, são várias possibilidades. E aí? E aí nada, é biomaterial, é inerte, você só precisa estar na mão de um bom profissional. E para a gente finalizar, eu quero falar para vocês da reconstrução facial, que já é uma coisa muito já, vamos dizer assim, estudada. E a gente tem essa reconstrução facial a partir de crânios, a possibilidade de você fazer a reconstrução da face de um indivíduo, e essa reconstrução ela pode ser utilizada para a parte forense, a parte jurídica especificamente, né? Por quê? Porque quando o cadáver se decompõe, existe uma alteração de diversos componentes do corpo cadavérico, mas o material ósseo se mantém. Então, olha que legal, gente, a gente pode fazer reconstrução através de tomografia computadorizada, a gente encontra o crânio e através de vários aplicativos e de vários sistemas, a gente faz a reconstrução 3D. Então, aqui é uma múmia bebê, olha que interessante. Foi feita toda a reconstrução facial e provavelmente esse bebezinho, ele tinha essa face, tá? Então, a face reconstruída e a indumentária configurada foi feita com o renomado egiptólogo Dr. Moacir Elias Santos. Aqui é só para ilustrar que você tem toda uma reconstrução facial a nível de software e você consegue reposicionar e recolocar essa musculatura da face do paciente. E hoje você faz uma reconstrução facial forense numa metodologia mais fácil a partir do zero, só do esqueleto, tá? Então, todos os exemplos aqui que foram mostrados, eles foram modelados a partir de um template. Então, esse template, ele é adaptado para características específicas e a gente consegue saber o sexo, a ancestralidade, a idade do crânio. Aí aqui é só ilustrando como é que é reconstruído tudo, tá? A gente tem vários softwares que trabalham com isso. Aqui a gente tem Dr. Paulo Miyamoto e Cícero Moraes, que são figuras ilustres dentro dessa tecnologia, principalmente porque eles utilizam o software livre de reconstrução facial. E aqui, olha aonde nós também chegamos, né? A gente utiliza essas reconstruções 3D para a gente salvar os animais. Então, aqui você vê o jabuti frege com uma estrutura de carapaça, né? De carapaça toda destruída, ele exposto, com infecções, e tudo isso foi feito por tomografia computadorizada, escaneamento e reconstrução 3D. Isso aqui é um biopolímero, a gente pode utilizar isso também no crânio.
tá? Então, esses são os dois que eu falei para vocês. O Cícero Moraes, ele trabalha com softwares e o Dr. Paulo, ele é odontólogo forense. Aqui, gente, a reconstrução do rosto do homem de Herculano. Herculano foi uma cidade rica e próspera, tá? De Pompeia. Então, a partir do crânio, olha só, olha como era Herculano. Reconstrução do rosto de Tutankhamon. A reconstrução a partir da fotografia do crânio do imperador. E faz parte de um projeto do José Luiz Lira, que ele é advogado e professor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Ceará. Então, ele adquiriu os direitos sobre essa fotografia em 2012 e foi feita dos restos mortais de Dom Pedro I. Então, provavelmente, Dom Pedro I tinha esse aspecto. E aqui a Santa Maria Madalena, essa reconstrução facial, ela foi efetuada e o rosto de Santa Maria Madalena, ele foi apresentado ao mundo em 2 eventos paralelos, ocorridos em 19 de julho de 2015. Na França, durante o Adoratio, em Saint-Maximin-le-Saint-Baume, e no Brasil, a revelação foi pelo Instituto de Pesquisa, História e Arqueologia do Rio de Janeiro, tá? Então, provavelmente, Santa Maria Madalena também teria esse aspecto. Outras aplicações, olha só, reconstrução de bicos de tucano, aqui é o tucano Zequinha, com o bico reconstruído. Nós temos aqui outro tucano, que é o tucano bicolino, e veja só, que é um biomaterial e é um biomaterial funcional, tá? Aqui ele tá conseguindo se alimentar. Olha, gente, que maldade, né? Mas graças a Deus a gente tem essas tecnologias, a gente consegue recuperar o biquinho do papagaio, aqui do ganso, com parafusos, né? Tudo direitinho, tudo isso, reconstrução 3D. E aqui a nossa arara Gigi ficou até muito elegante, né? Depois que foi colocado aí esse bico por tecnologia 3D. E para finalizar, eu quero falar também que essas inovações tecnológicas, gente, elas são inúmeras. Aqui eu trago plástico de cânhamo, que é considerado uma solução sustentável e econômica, pois produzir bioplástico é uma das milhares de aplicações possíveis com o cânhamo, que é uma variação da cannabis sativa com teor de THC, mas que não tem a mínima possibilidade de quê? De ocasionar algum efeito psicoativo. Então, tá aqui, ó, pesquisa com cânhamo. Outra coisa bacana, embalagem biodegradável feita de caroço de manga. Então, esses estudantes aqui, eles foram finalistas do Prêmio Nacional de Ciências agora em 2021. E esse experimento, ele foi realizado na Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo. Então, olha só, está saindo já no ensino médio. Gente, para finalizar, essa estudante maranhense, eu fico arrepiada, ela criou o bioplástico feito de buriti. Então, a Ana Beatriz, ela criou no ensino médio 3 biotecnologias por meio do fruto do buriti que podem substituir o plástico. E esse projeto começou em 2018 e o projeto tá a todo vapor, tá? Então, parabéns aí para o Maranhão, né? E a gente precisa realmente investir nesse tipo de pesquisa. Então, gente, eu finalizo. Espero que vocês tenham gostado da minha palestra e deixo essa mensagem aqui final, que existem coisas melhores adiante do que qualquer outra que deixamos para trás. A gente precisa acreditar e que vai ter tudo certo na vida da gente, tá bom? Aqui são os meus contatos, muito obrigada. Vocês podem me encontrar no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, pelo e-mail, pelo meu celular. Fiquem com Deus e sejam muito felizes. Obrigada pela atenção.